O livro de Gênesis, capítulo 37. À medida que o irmão foi encontrando, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Quando o Senhor me deu esse texto para pregar, eu falei com o Senhor, mas no Dia das Mães, pregar sobre isso, e não vinha nada mais na minha cabeça a não ser esse texto. Já preguei umas 2 ou 3 vezes nesse texto, mas Deus essa noite me deu algo diferente, como foi das outras 3 vezes. E o interessante é que a pastora Jane sempre fala isso aqui. Nós não fazemos nada combinado, o pregador não sabe o que vai louvar, o louvorista não sabe o que o pregador vai pregar. E quando iniciou o louvor, eu pude entender por que Deus me deu essa mensagem. E que realmente não era coisa da minha cabeça, era de Deus, porque os louvores eles foram confirmando. Palavras que Deus me deu para falar aqui essa noite foi falado durante o ministério de louvor. O livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, eu vou ler e a amada igreja acompanhe. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava o rebanho dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícia deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros, seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouve-te, peço-vos, que este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinava ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Mas seu pai, porém, guardava este caso no coração. Vou ler mais um versículo aqui, deixa eu só achar ele aqui, que esse eu não anotei, mas ele veio aqui para me ler agora na minha cabeça. Livro de Gênesis, capítulo 41. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 46. Livro de Gênesis, capítulo 41. Versículo 46. Era José, da idade de 30 anos, quando este diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. A igreja repita o versículo 46, por favor.
Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela Tua presença aqui em nosso meio. Mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor está falando conosco desde o início desse culto, desde a abertura do culto. E agora no momento da palavra não vai ser diferente. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas deixaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela Tua palavra. Senhor Deus, como de costume, eu clamo ao Senhor, enquanto eu estiver ministrando a palavra, que o Senhor venha dar força ao enfraquecido, que o Senhor venha levantar o abatido, que o Senhor venha, meu Deus e Pai, trazer alegria ao entristecido. Enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu Divino Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu Divino Espírito Santo venha transformando vidas, venha desfazer trabalho, venha desfazer oferenda. Enquanto, meu Deus e Pai, eu vou ministrando a palavra, que a presença do Teu Divino Espírito Santo seja manifestada em nosso meio, que o Senhor venha curar, libertar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, deu a linda salva de palmas para o Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos aqui nos narra a história de José. José estava na idade de 17 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 17 anos José, ele apacentava, ele estava ali com seu pai, com seus irmãos, e Jacó amava mais a José do que os outros irmãos, porque ele era filho da velhice. Jacó faz uma túnica de várias cores para José, e a partir daí seus irmãos começaram a odiá-lo. E a Bíblia nos diz que, nos mostra aqui que José, ele teve um sonho. E ele chama os irmãos dele para contar esse sonho. E é sobre isso que nós vamos ministrar aqui essa noite. Sobre sonhos. E o tema da mensagem que Deus me deu para essa noite é: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. José, com 17 anos, ele teve um sonho. E ele chama os seus irmãos e conta o sonho. Ele diz: eu sonhei que nós estávamos atando feixes. E os vossos feixes se inclinavam diante do meu feixe. Depois José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Mais uma vez ele chama os seus irmãos, chama o seu pai, chama sua mãe e conta esse sonho. Os irmãos dele dizem: o que é isso? Quer dizer que nós iremos nos prostrar diante de ti? Porque o sol e a lua se referia ao pai e à mãe dele. As 11 estrelas, os 11 irmãos. A partir daí então os irmãos começaram a odiá-lo ainda mais e a invejá-lo. E certo dia os irmãos estavam apacentando o rebanho do seu pai.
E o pai de José chama ele e diz: vai lá ver como estão os seus irmãos. Traz-me notícia deles. E José vai. E quando os irmãos dele vê ele de longe, diz assim: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e veremos do que será dos seus sonhos. Vamos matá-lo. Lá vem o sonhador. Entenda, igreja. Muitas pessoas vão conviver bem conosco quando nós estamos abaixo delas. Algumas pessoas vão conviver bem conosco quando nós estamos no nível delas. Pouquíssimas pessoas vão conviver conosco quando nós estivermos acima delas. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Em outras palavras, lá vem aquele que vai ser maior do que nós, que vai ser mais do que nós. Vamos matá-lo e veremos se ele será realmente maior do que nós. Quando José chega, os irmãos dele pegam ele, lançam ele numa cisterna. Essa cisterna estava seca, com o propósito de matá-lo. A Bíblia nos diz que seu irmão Rubens chega e quando vê o intuito dos outros irmãos de matá-lo, diz: nós não podemos matá-lo. Não vamos derramar sangue dos nossos irmãos. E vinha passando uma caravana de ismaelita. E os irmãos de José vendem ele como escravo. Rubem não estava novamente presente. Quando Rubem chega para procurar José, eles contam que havia vendido ele como escravo. Eles pegam aquela túnica do seu irmão, matam um cabrito, suja ela de sangue e leva até o pai deles e diz assim: uma fera comeu, matou o nosso irmão. Como o pai dele amava muito ele, o pai dele entrou em prantos. José ele foi vendido como escravo para a caravana de ismaelita. Os ismaelitas chegam no Egito e vende José para Potifar. Potifar compra José. Ele é um escravo na casa de Potifar. Mas ele se torna mordomo. A mulher de Potifar começa a se interessar por José. E ela diz para ele: deita-te comigo. E ele diz: eu não vou cometer tamanho pecado diante do meu Senhor Deus e diante do meu Senhor Potifar. Mas a Bíblia nos diz que certo dia José estava sozinho nos seus afazeres em casa. A mulher de Potifar, ela entra ali. Ela pega José pela capa e diz: deita-te comigo. Ele sai da capa, foge. E ela ficou com a capa na mão. E ela dá um grito. E os outros serviçais entram dentro de casa. E ela diz assim: olha esse hebreu que Potifar trouxe para dentro de casa. Ele tentou me agarrar à força e eu gritei. E quando eu gritei, ele fugiu. Quando Potifar chega, ela conta a mesma história. Potifar se enfurece e lança José em uma prisão. José, ele começa
bem a sua história, amado pelo Pai, presenteado pelo Pai. Mas a partir dos 17 anos, a partir dos sonhos que José teve, a vida dele começa a mudar. Ele começa a enfrentar lutas. Ele começa a enfrentar dificuldades. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele foi lançado numa prisão. José estava vivendo os piores momentos, ou melhor, os piores anos da vida dele. Mas o que me chama a atenção nisso tudo é que nós não vemos falar em momento algum que José blasfemou, que José reclamou, que José amaldiçoou Deus. Nós vemos José a todo momento fiel ao seu Deus. Por que isso? Porque José ele tinha plena confiança que aqueles sonhos era a promessa de Deus sobre a vida dele. José tinha certeza que aqueles sonhos não eram um sonho comum. Era a promessa de Deus sobre a vida dele. E Deus, essa noite, Ele quer falar com você que entrou por essas portas. E você está vivendo os piores anos da sua vida. É dificuldade em cima de dificuldade. É luta em cima de luta. Você que um dia fez projetos, tinha sonhos para a sua vida. Mas no decorrer da trajetória da sua vida, apareceram pessoas tentando matar os seus sonhos. Se levantou o diabo para parar os seus sonhos. E a partir daí foram grandes lutas, grandes dificuldades. Você entrou por essas portas pensando em desistir. Você entrou por essas portas pensando que você nasceu para sofrer. Que aquilo que você planejou lá atrás, que você sonhou lá atrás, ficou lá atrás. Porque você já fez tudo o que você podia fazer. E você não conseguiu sucesso. É luta em cima de luta. É dificuldade em cima de dificuldade. Mas Deus te trouxe aqui esta noite, através do Espírito Santo, para você aprender com José. José não blasfemou. José, ele não reclamou. José, ele teve determinação para alcançar os sonhos que ele teve. Você precisa parar de reclamar que Deus não faz, que Deus não age. Você precisa parar de reclamar da sua vida, porque Deus te trouxe aqui para te dizer que os seus sonhos, aqueles sonhos que você teve lá atrás, aqueles projetos que você teve lá atrás, é promessa de Deus sobre a sua vida.
promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus sobre a sua casa, a promessa de Deus sobre o seu esposo, a promessa de Deus sobre a sua esposa, a promessa de Deus sobre os seus filhos. Oh, aleluia! Aleluia! Agora entenda. Você precisa estabelecer uma meta. Podemos estar longe de alcançar os nossos sonhos. Podemos olhar para dentro de nós e estarmos destruídos. Podemos olhar ao nosso redor e ver se não tem mais jeito. Mas precisamos estabelecer uma meta. Que meta é essa? De não parar. De não desistir. Os sonhos, ele pode estar longe. Nós olhamos assim aos nossos olhos nus, nem se nós pegarmos um binóculo nós vamos conseguir ver, porque está muito longe. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, não pare de caminhar, continue caminhando. Oh, aleluia! O livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz para o povo que marche. Quando Deus fala isso para Moisés falar para o povo de Israel havia sido libertado do Egito, da escravidão do Egito. E o povo estava indo em direção à terra de Canaã. Mas Faraó levanta todos os seus soldados e vai atrás do povo de Israel para trazê-lo novamente escravo. E quando o povo de Israel avista os soldados, os guerreiros egípcios vindo, eles viram para Moisés e diz: Moisés, não fosse melhor que nós morrêssemos no Egito? Eles começam a reclamar, porque atrás havia Faraó, e na frente tinha o mar. Eles não tinham como sair dessa situação. Eles não viam uma solução. Eles só sabiam o seguinte: o povo, os soldados vão chegar aqui, vão nos pegar e vão nos levar novamente escravo. E Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Estenda o teu cajado, estenda a tua mão. E quando Moisés estende, a Bíblia nos diz que vem um vento e abre o mar. Ficou uma coluna d'água de um lado, uma parede d'água, aliás, de um lado, uma parede de água do outro lado, e o povo de Israel atravessando. Quando o povo de Israel chega do outro lado do mar, Deus diz para Moisés estender a mão novamente. Os soldados estavam no meio do mar. E a Bíblia nos diz então que o mar se fechou e eles morreram afogados. Existem pessoas que não acreditam na Bíblia e diz que o povo de Israel, quando atravessou o mar, a maré estava baixa. As pessoas não pensam para falar. Se a maré estava baixa e os egípcios morreram então afogados na maré baixa, o milagre foi maior. Sabemos que a maré não estava baixa. Sabemos que foi uma parede de um lado, uma parede de água do outro. Entenda, igreja. Deus manda o povo marchar. Operar o milagre é com Deus. Agora, marchar é comigo e com você. Quer ver o milagre acontecer na sua vida? Não pare, continue marchando. O que você precisamos
é parar de culpar o diabo por aquilo que é nós que temos que fazer. Nós temos que parar de culpar o diabo pelos erros que cometemos. Porque você temos que entender que ao invés de reclamar, de blasfemar contra Deus, que nós possamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque sempre vai ter alguém tentando te parar. Sempre vai ter alguém para te desanimar. Sempre vai ter alguém para frustrar os seus sonhos. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar novamente. Eu sempre fui muito ruim com o microfone na mão. E quando eu tinha oportunidade, eu tinha um monte de coisa na minha cabeça quando eu estava no banco. Quando eu pegava o microfone, dava um branco. Se bobear, eu esquecia até meu nome. Tão mal que eu falava. E um dia eu com o microfone na mão, um irmão no banco aí, quando eu falei mal, ele olhou para mim e riu. Ele zombou de mim. Eu tinha duas opções. Ou eu desistia dos meus sonhos, entregava aquele microfone, nunca mais eu falava no microfone. Ou eu levantava a minha cabeça e continuava a marchar. Quando eu disse, eu bati no ombro dele e disse assim: um dia você vai me ver pregando lá em cima. Sempre vai ter pessoas para falar com você. O seu marido não tem jeito, o seu filho não tem jeito, a sua esposa não tem jeito, a sua vida não tem jeito. Sempre vai ter pessoas para te desanimar, para falar que não tem jeito. Aí cabe a você absorver isso para você, baixar a sua cabeça e dizer que não tem jeito. Ou cabe a você levantar a sua cabeça e dizer para essa pessoa: um dia você vai ver a minha esposa na igreja, você vai ver o meu esposo na igreja, você vai ver o meu filho na igreja, você vai ver a minha família na igreja. Cabe a você dizer: um dia você vai ver a minha família transformada. Entenda, o milagre não é comigo e com você. O milagre é com Deus. Mas marchar é comigo e com você. E sabe qual é a maior dificuldade nossa? Quando nós estamos passando por problema. Quando nós estamos com o coração apertado. Quando nós olhamos ao nosso redor e não vemos nada diferente acontecer, ou muitas das vezes as coisas piorarem, nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós achamos que Deus se esqueceu de nós. José, os irmãos dele queriam matá-lo, mas resolveram vendê-lo como escravo. E José estava agora escravizado. Não estava nada bem para ele. A situação não estava nada boa para ele. A mulher de Potifar calunia ele. Mas mesmo José, como escravo, Deus estava com ele.
Eu vou repetir. Mesmo José escravizado, Deus estava com ele. Como você sabe disso, pastor? O livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2 e 3. E o Senhor estava com José, e o varão era próspero. E o seu senhor, Potifar, viu que tudo que José tocava prosperava e colocou ele como mordomo. José foi lançado na prisão, lugar terrível de se estar. Deus estava com ele. Gênesis 39, versículo 21 e 22. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça diante do carcereiro. Entenda, igreja. É difícil ver Deus em meio a lutas, em meio a dificuldade. Mas Deus, Ele manda eu te dizer, que mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, Ele está com você. Me prova isso, pastor. Te provo. Quantas vezes você disse assim, eu não aguento mais. E olha você de pé aí. Quem que você acha que te mantém de pé? Quantas vezes já passou pela sua cabeça de tirar sua própria vida? Pelo sofrimento, pela dor. Quantas vezes você pensou assim, não compensa viver, eu vou tirar a minha própria vida. Por que você acha que você não tirou? Porque Deus está com você. Quantas vezes você sentiu dor no peito, de tanta angústia, de tanta opressão, e pensou assim, o meu coração vai parar, eu vou morrer. Por que você acha que você não morreu? Porque Deus está com você. Não é porque Deus ainda não te tirou dessa crise, que Ele não está com você. Deus ainda, repita comigo, ainda, mais forte, ainda. Deus ainda não te tirou dessa crise. Deus ainda não te tirou dessa dificuldade. Deus ainda não te deu vitória, mas Ele vai te dar vitória. Oh, aleluia! Deus te trouxe aqui para te dizer que não é para você desistir dos seus sonhos, que não é para você desistir dos seus planos, dos seus projetos, porque pode estar difícil, mas Ele está te sustentando, Ele está com você. Entenda, igreja, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que Deus permite, entenda, eu quero ser bem claro aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Existem lutas e dificuldades que nós procuramos, existem lutas e dificuldades que Deus permite. Fui claro? Existem lutas e dificuldades que nós procuramos. E existem lutas e dificuldades que Deus permite. A luta e a dificuldade que Deus permite nós passarmos tem um propósito. Vou te provar. José estava lá na prisão. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 1. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe ofenderam Faraó. Faraó lança eles na prisão. Eles ali na prisão, eles tiveram um sonho cada um.
E José olha para eles e para o copeiro-chefe e vê que ele estava incomodado com o sonho. José diz para ele: o que está acontecendo? Por que você está incomodado? Ele disse: eu tive um sonho. E ele sonha que ele estava ali. E ele pegava uvas do cacho. 3 cachos. E ele servia a Faraó. José diz para ele: em 3 dias, você estará diante de Faraó servindo novamente. José diz para ele: lembra-te de mim, quando estiver diante de Faraó. O padeiro-chefe, vendo que ele interpretou aquele sonho, chega para ele e conta o sonho dele. Ele diz: eu via 3 cestos, e as aves do céu vinham e comiam naquele cesto. José diz: em 3 dias, Faraó vai te pendurar, vai te enforcar. E assim aconteceu. Em 3 dias, um estava diante de Faraó, e o outro estava enforcado. Passaram-se 2 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 2 anos. Faraó teve um sonho. 7 vacas gordas, e subia do rio Nilo 7 vacas magras e comia 7 vacas gordas. 7 espigas cheias e bonitas. 7 espigas murchas vinham e comiam aquelas 7 espigas cheias e bonitas. Faraó chama todos os sábios, todos entendidos do Egito. Ninguém consegue interpretar esse sonho. Então o copeiro, lá na prisão, tem um homem. Esse homem interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. Conforme ele interpretou, assim aconteceu. E a Bíblia nos diz que eles chamam José. Coloca José diante de Faraó. E José lhe diz: os 2 sonhos são um só. Haverá 7 anos de grande fartura, e depois 7 anos de grande fome. Que Faraó ajunte tudo o que puder em celeiros durante 7 anos. Porque depois desses 7 anos de fartura vai haver fome. E que Faraó escolha alguém entendido para fazer isso. Faraó lhe diz: quem é tão entendido quanto você? Que Deus te deu entendimento. Faraó chama o 2º carro, o 2º melhor carro do Egito. Coloca anel no dedo de José. José se torna governador do Egito. José se torna governador do Egito. Oh, aleluia! A Bíblia nos diz que José tinha 35 anos quando isso aconteceu. Quantos anos? Quantos anos? O sonho, a promessa, ele tinha 17 anos. Foram se passando anos e anos. Se passaram 18 anos. Nesses 18 anos, José viveu muita coisa. José viveu muitas lutas, muitas dificuldades, enfrentou muitos problemas. Mas só havia uma maneira de José chegar a governador do Egito. Só havia uma maneira. Ele teria que passar por todas aquelas lutas, por todas aquelas dificuldades. Porque Deus, irmãos, Ele sabe lá na frente o que nós não sabemos. Deus já sabia da fome que iria vir sobre a terra. Deus sabia de tudo que iria acontecer, mas para que o sonho de José se cumprisse, para que a promessa se cumprisse, era necessário ele suportar tudo aquilo que ele suportou.
Era necessário um preparo. Deus então coloca José como governador do Egito. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você ainda vai esperar. Mas tudo aquilo que você passar, tudo aquilo que você está vivendo agora, é um preparo para aquilo que Deus tem para você. Só alguns entenderam. Tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está passando, é um preparo daquilo que Deus tem para você. Há uns anos atrás, igreja, um homem me procurou e ele não conseguia firmar igreja nenhuma. Ele ficava um tempo na igreja, um tempo na outra, um tempo em outra. E ele vivia reclamando o seguinte: eu tenho bom curso, me preparo, tenho vários cursos, e não consigo o meu serviço. E ele disse para mim: o tempo está se passando e eu já estou velho. Já não tem mais mercado para mim. E se passou um tempo, Deus me deu para entregar uma profecia para ele. Eu não me lembro muito bem como é essa profecia, mas foi mais ou menos assim, que para Deus não importava a idade, que quando Deus quer fazer, Ele faz. Mês passado, se eu não me engano foi o mês passado, ele esteve lá na loja. Ele chegou para mim e falou assim: eu vim aqui para te contar uma coisa. Há 7 anos atrás você entregou uma profecia para mim. O Daniel está aí de testemunho, o Diácono Daniel. Há 7 anos atrás você entregou uma profecia para mim. E há 7 anos atrás eu me achava velho. Eu achava que eu não iria prosperar. Eu estou indo embora de Cataguases. Eu arrumei um serviço naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto. E no salário que eu quero. Então entenda, igreja. Talvez você que se encontra como esse homem, frustrado. Decepcionado porque o tempo se passou. E você olha para dentro de você e não vê nada diferente acontecer. Você olha para a sua vida hoje, o seu trabalho não é como você queria. O seu esposo não é como você queria. A sua esposa não é como você queria. O seu filho não é como você sonhou. O seu pai, a sua mãe, não é como você sonhou. E o tempo está passando. E ao invés de melhorar, as coisas estão piorando. E de acordo com o que eu fui ministrando aqui, você pensou assim: essa palavra não é para mim. Porque a minha vida não tem mais jeito. Eu já entreguei os pontos. Eu desisti. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, para você marchar. Porque você não pode operar o milagre. Mas se você marchar, Ele vai operar o milagre. Oh, aleluia! Olhe para José. Ele estava dentro de uma prisão. E prisão naquela época não era como é hoje, era muito pior. Quem tem sonhos realizados dentro de uma prisão? Quem tem futuro dentro de uma prisão? Ninguém. Mas Deus, Ele tirou José de dentro da prisão e colocou ele governador do Egito. Aleluia. E hoje entraram pessoas aqui que estão dentro de uma prisão. Não prisão de grades. Prisão
da alma. E a prisão da alma é a pior prisão que tem. A prisão da alma, ela perturba a mente, ela tira a paz, ela tira o sono, ela tira a tranquilidade. Mas Deus manda eu te dizer que Ele vai te tirar dessa prisão e Ele vai te colocar nos seus sonhos, porque o seu sonho é promessa de Deus para a sua vida. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Oh, aleluia! Se coloque de pé, por favor. Quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar, que você possa olhar para dentro de você. E você possa olhar para todas as suas lutas. Que é isso, pastor? Todo mundo fala para esquecer as lutas. Não, olha para dentro das suas lutas. Olha para dentro de você e olhe para as suas lutas. Olhe para as suas dificuldades. Olha para tudo isso que você passou e está passando, olha. Agora, olhe para o alto. Porque lá em cima tem um Deus que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua família, que pode mudar a trajetória da sua vida. Aleluia! Deus não quer que você desista. Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue marchando. Oh, aleluia! Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Ai, eu amo sua presença. Adore meia luta. Meu sorriso é vida em mim. Adore. Seguro em tuas mãos, confio em ti. Comece a confiar nele a partir dessa noite. Confio em ti. Comece a acreditar nele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Adore. Ai, eu amo sua presença. Adore, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, pois eu te encontro no lugar secreto. Busque encontrar com o Senhor essa noite. Teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que você quer ver a glória dele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sinta a presença do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui essa noite, porque Deus, Ele quer que você levante. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que não é para desistir dos seus sonhos, não é para desistir dos seus planos. Ei, esses sonhos que você tanto tem no seu coração é promessa de Deus para a sua vida. E toda promessa, ela tem um tempo determinado. Mas até a promessa se cumprir, vão se levantar pessoas, vai se levantar o diabo, vai levantar a calúnia, vai levantar fofoqueiro, vai levantar pessoas para tentar destruir a sua família, destruir o seu sonho, destruir a sua vida. Mas entenda, você vai passar por lutas e dificuldades, mas em todos os momentos, em toda essa luta que você está enfrentando, Deus está te sustentando e Ele vai te manter de pé e Ele vai cumprir a promessa. Oh, aleluia! Você pode levantar a sua mão e adorar Ele. Oh, aleluia! Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, cada um de nós que estamos aqui hoje, temos os nossos sonhos, temos os nossos planos. Cada um de nós que estamos aqui hoje enfrentamos lutas, dificuldades. E quantas vezes, Senhor, pensamos em desistir? Quantas vezes olhamos para o Senhor, para o céu, e dizemos assim: Senhor, por que o Senhor não olha para mim? Senhor, por que o Senhor não atende o meu pedido? Mas Deus, o que nós não conseguimos entender neste momento é que o Senhor está nos sustentando. Porque se o Senhor não estivesse nos sustentando, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. É difícil para nós, Senhor, entender que até o propósito do Senhor se cumprir na nossa vida, há um processo. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo,
O Senhor vem abrir olhos espirituais aqui essa noite. Entendimento espiritual. Para aqueles que não conseguem ver o Senhor em meio à luta, em meio à dificuldade, que eles venham conseguir ver. Aqueles que entraram aqui, Senhor, talvez pensando assim, eu vou lá só mais essa vez. Eu vou lá só mais essa vez porque eu peço. E o Senhor não atende. Senhor, que o Senhor visite o coração dessa pessoa agora neste momento. Labadi, Shabalá, Salá. Que o Senhor venha dar força. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais e o entendimento espiritual. Para que nós possamos entender que há um tempo determinado para todo o propósito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E a linda salve do Paulo, Senhor, em nome de Jesus, podemos sentar. Vamos aos avisos, lembrando os irmãos que domingo às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Quarta-feira às 19h30, culto de cura e libertação. Último elo da campanha, preciso de uma bênção. Toda primeira quinta-feira do mês às 19h30 nós temos aqui na igreja palestra para casais, casamento inabalável. Toda segunda-feira nós temos reunião do grupo de célula, grupo GLA. Nós temos aí um grupo de célula GLA no bairro São Cristóvão, na qual nosso irmão Gêmeos, nossa irmã Karina está à frente. Nós temos um grupo de célula ali no bairro Vila Reis, na casa do nosso irmão Almeida aí, uma bênção, seu Almeida, na qual o diácono Marcelo e a pastora Jana estão à frente. Nós temos um grupo de célula GLA também ali no bairro Sol Nascente, na qual o nosso irmão Gêmeos, nosso irmão Darlan, nossa irmã Nayara estão à frente. E tem um grupo de GLA, um grupo de célula, na qual eu e a pastora Juliana estamos à frente. Esse grupo de célula, cada segunda-feira, nós agendamos em um lar. Se você quiser, nos procure, estaremos agendando aí na sua casa. Toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos aqui na igreja estudo bíblico. Estudo para adultos, jovens e adolescentes. Lembrando que nós temos um canal no YouTube, Igreja Pentecostal Avivamento e Poder. E você possa dar o seu like, curtir, comentar. E a pergunta que eu sempre faço, todo final do culto, você convidou alguém para estar conosco hoje? Se você não convidou, convide para estar no próximo culto. E lembrando que dia 21 de maio, domingo para segunda, nós temos aqui na igreja o Acampa Dentro, o acampamento para os jovens. Segunda-feira é feriado, então de domingo para segunda, acampa dentro com os jovens aqui na igreja. E dia 7, que é quarta-feira, para o dia 8, dia 8 de junho é feriado, nós temos aqui para o nosso adolescente Noite do Pijama, aqui na igreja de quarta para quinta. E lembrando os irmãos que contamos com a presença de todos os irmãos, dia 27/5, evangelismo às 19h30, ali na Praça Rui Barbosa, contamos com jovens, contamos com todos os irmãos que estamos ali. Nós estamos aí também organizando uma feijoada para dia 9 de julho, valor R$14, vamos fazer os ingressos para que os irmãos possam nos ajudar. Nós já colocamos 8 placas de energia solar aqui na igreja, nossa ideia é colocar 16, então com esse almoço, nós vamos tentar, em nome de Jesus, vamos conseguir colocar mais 4 placas, depois fica só 4 placas para a gente colocar. Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Esqueci de alguma coisa? Não, né? Acho que não. Aniversariante, vou falar aqui agora. Algum aniversariante dessa semana? Meu sogro. Tem algum aniversariante dessa semana? Tem, presbítero? Tem algum aniversariante dessa semana? Vem cá, meu sogro, vem cá. Mais quem? Bel, vem cá. Isso aí. Lembrando que quando tem aniversariante na igreja, né? Tem churrasco na casa deles, então nós vamos dividir aí, 3 grupos. Alguns vão para a casa da Bel, outros vão para a casa do presbítero André, e outros quiserem me acompanhar na casa do meu sogro. Quem não sabe onde que é só acompanhar a compra, que nós vamos chegar lá. Churrasco hoje aí a noite inteira, tá? Tudo não precisa levar nada, tá? Nem refrigerante, nada. Tudo por conta deles. Dizer que se não tiver picanha, tem pipoca. Vamos estender a mão, vamos estar orando para a vida deles. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, neste momento nós apresentamos a vida Berenice nas tuas mãos, a vida do presbítero André, José Mendes. Meu Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome pela vida deles. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor continue abençoando, fortalecendo, sustentando, dando saúde, força, vigor. Que o Senhor venha, Deus, acrescentar os anos de vida para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá? Deus abençoe. Parabéns, muito bem-vindo. Parabéns, bem-vindo. Parabéns, muitos anos de Deus abençoe. Então, gente, cancela aí lanche, cancela tudo aí que tem churrasco hoje para nós. Agora nós vamos estar encerrando o culto essa noite. Lembrando também dos dias do namorado no Manto Verde. Estaremos ali dia 12 de junho, um evento para casados e para namorados. Valor R$150. E estaremos ali uma noite romântica. Vai ser uma bênção. E para nossas crianças, como nós vamos estar lá, né, desfrutando de algumas coisas. Para nossas crianças, nós vamos organizar aqui na igreja. Nossa irmã Laís vai estar à frente, a Bianca e a Marcela vão estar ajudando aí. Então nós vamos comprar uns salgadinhos, as crianças vão ter aqui uma noite de cinema também. E eu peço aos pais, aqueles que puderem contribuir, R$25 por criança, para a gente estar comprando salgadinho, refrigerante, suco, e as crianças vão passar aqui à noite também, vão se divertir e vão estar curtindo também. Amém? Eu quero pedir a pastora Jane que faça a oração final e o presbítero Bruno a bênção apostólica. Amada igreja, pega aí a sua espada, segura ela nas suas mãos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos ser guiados pela tua palavra em todo o tempo. Sempre foi o Senhor, nunca seremos nós. Sempre é o Senhor quem vai tomar a frente. Sempre é o Senhor quem vai nos justificar. Sempre é o Senhor quem vai nos guiar e dar toda a direção. Continua falando conosco, Deus, pela boca dos teus filhos. Continua, Senhor, ministrando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, Deus, o teu perdão. Nós precisamos do Senhor mais do que esse ar que nós respiramos. Nós precisamos, ó Deus, ter intimidade com a tua palavra, orar, Senhor, cheios do teu Espírito e mencionando a tua palavra. E não tem um outro jeito, Senhor, senão conhecendo o Senhor, dia após dia, abrindo essa Bíblia, lendo, pensando, refletindo, ó Deus. Tu és tudo o que nós temos. Nós declaramos que não precisamos de nada além do Senhor. Nós escolhemos, foi decisão nossa, entrar por essas portas nessa noite. Nós escolhemos, ó Deus, estar aqui para entoar louvores e falar contigo e te entregar nossa adoração. Nós temos uma semana pela frente, Deus. E nós precisamos do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não retira de nós o teu Espírito, ó Deus, e acrescenta-nos sabedoria. Acrescenta-nos, ó Deus, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Tu és Deus, Senhor, e sempre será Deus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Leva-nos, ó Pai, em paz e nos traga na próxima semana, na quarta-feira, ó Deus, nos traga para que nós estejamos aqui com aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Estenda a mão todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam bem forte. O culto está encerrado. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor.